Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da obra Livro dos Médiuns, de Kardec. Vamos fazer o nosso preparo e a prece inicial. Da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. A mensagem de hoje é orgulho. Hoje quero lhes falar sobre o orgulho. Não daquele orgulho que sentimos quando finalizamos uma empreitada. Não daquele orgulho que sentimos dos nossos pais, dos nossos filhos, nossos amigos, quando eles se destacam, se revelam em suas ações. O orgulho a que me refiro é aquele em que não somos capazes de mudar só porque dissemos que sim ou que não. O orgulho que não nos deixa dizer que erramos e que não somos capazes de pedir perdão. O orgulho de não querermos revelar nossa mesquinharia, nossos pensamentos mais inferiores. A humildade seguiu os passos de São Francisco de Assis e levou até os pés do Senhor. Amou os homens, os animais, as florestas, a terra, a chuva, as flores, o céu, as estrelas. Conduziu sua vida com serenidade e soube aproveitar a visão que tinha das coisas terrenas, transformando-as em luz. Essa luz inundou e inunda a todos. Graças a Deus, nós, da Falange de São Francisco, difundimos os seus ensinamentos, que se pautam sempre na humildade dos grandes. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e de São Francisco de Assis. Então, com essa mensagem, vamos elevando nosso pensamento a Deus, relaxando, nos conectando. Deus Pai, estamos aqui mais uma vez, nesse estudo, procurando entender as coisas do Espírito, buscando elementos para a nossa elevação, para construirmos os tesouros do céu. Pedimos muitas bênçãos para as nossas famílias, para os nossos lares, nossos amigos, que nos deem força na adversidade e que Jesus continue conosco nesse trabalho de transformação da terra e de seus filhos. Agradecemos por tudo, graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós continuamos no Livro dos Médiuns, no capítulo 16 dos Médiuns Especiais. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, no planeta, um momento muito difícil, onde muitas pessoas não têm a noção dessa interação que existe entre o plano físico e o plano espiritual. Nós temos muito conhecimento na doutrina espírita a respeito das coisas do espírito. Mas o que fazer com esse conhecimento? Não vejam tudo que nós estudamos como teoria. Tudo que nós estudamos deve ser aplicado na prática, nas nossas vidas. É fundamental entender a mediunidade, é fundamental refletir sobre a vida espiritual. Ao mesmo tempo que devemos nos preocupar com as coisas da terra, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, tudo aquilo que é motivo da nossa preocupação, nós devemos nos preocupar muito mais com as coisas do céu, com aquilo que realmente é o motivo da nossa encarnação, a elevação moral, a aquisição de conhecimentos, resgatar erros do passado, nos reconciliarmos com os nossos adversários. E Deus permite essa conexão com a espiritualidade que sempre existiu, sempre muito mal compreendida. E graças ao trabalho tremendo que Kardec fez, de abnegação, de devotamento a essa causa, a partir do momento que ele percebe que realmente ele tinha uma missão e com toda a humildade ele cumpre aquilo que ele veio fazer, que é descobrir essa ciência do espírito, que ele chamou de espiritismo. Nós temos que pensar qual é o nosso papel nesse mundo. A mediunidade tem uma finalidade, não é para ser usada de qualquer maneira.
Por isso, Jesus veio até nós com aquele grupo de espíritos que ele tinha prometido enviar, aquele Consolador que nos permitiu conhecer coisas novas e relembrar seu Evangelho. Eu já citei aqui que a mediunidade na casa espírita ela é desenvolvida de forma que todo o trabalho é realizado em integração com a espiritualidade e que existe uma hierarquia espiritual e que no topo dessa pirâmide, vamos dizer assim, coordenando todos os espíritos superiores, está o nosso Jesus. Então nós falamos que é a mediunidade com Jesus. E nós temos que resgatar o Evangelho. Mesmo estudando o Livro dos Médiuns, nós temos sempre que refletir sobre as coisas que Jesus nos deixou, já que todo esse trabalho é um trabalho em sintonia com Ele e com sua equipe espiritual, que é composta de espíritos de vários níveis. Ele nos deixou uma mensagem muito bonita, que eu vou reproduzir para vocês num vídeo, em que ele fala da nossa necessidade justamente de nós buscarmos o reino de Deus, de nós construirmos os tesouros do céu. Então ele vai contar uma historinha de um homem que teve muito sucesso no seu trabalho e ele juntou muitos bens, e no caso seria os grãos, aquilo que ele plantou, ele coloca tudo em celeiros. Ele não pensa em dividir, ele não pensa em dar um pouco para quem não tem nada, ele simplesmente pensa em juntar tudo para ele, para ficar muito tempo sem precisar talvez trabalhar. E Jesus nos diz assim, que esse homem é como um louco, né? Que Deus pode dizer para ele, essa noite eu vou te tirar dessa vida. Para que você está juntando tantas coisas que você nem sabe se vai precisar usar? Não é essa a realidade nossa, de muitos de nós? E ele vai fazer várias comparações, né? A natureza não dá tudo que os animais precisam, né? Olhar os pássaros do céu, eles não trabalham, mas Deus dá tudo o que eles precisam. Olha os lírios dos campos, que não se alimentam como a gente, não tem necessidade de buscar o alimento. Deus dá tudo o que precisa. E, no entanto, nem Salomão, mais rico dos reis do passado, se vestiu, né, com algo que se assemelhasse à pétala de uma flor. Quem de nós pode aumentar a nossa estatura de uma hora para outra? Ele vai usar a palavra côvado, né? Uma unidade de medida da época. Quem pode aumentar de um côvado a sua estatura? Você tem que deixar isso naturalmente. As crianças, os jovens vão crescer até um ponto. Você não pode interferir nisso. Você tem que acreditar em Deus e para tudo existe uma ordem, existe uma determinação. Então, por que vocês ficam tão preocupados com coisas como o que vocês vão comer, vocês vão vestir, o que vocês vão beber? Deus sabe que vocês precisam disso. Trabalhem, por isso vocês vão ter essas coisas. Mas busque antes aquilo que é o que vocês vão levar daqui, porque nada dessas coisas vocês vão levar. O que vocês vão levar? O conhecimento, o desenvolvimento do perdão, das virtudes, são os tesouros do céu. Então eu vou passar esse vídeo, prestem bastante atenção no simbolismo das palavras e na profundidade, mas sobretudo na beleza daquilo que Jesus nos deixa. E isso é válido para os médiuns. Vocês, médiuns, e vocês que trabalham com a mediunidade, e vocês que não têm a mediunidade ostensiva, mas que trabalham com a espiritualidade, mas são médiuns inspirados, todos sem exceção, pensem nessas palavras e busquem construir esses tesouros do céu. Eu vou deixar com vocês esse vídeo, que é bem curtinho, de uma passagem lindíssima de Jesus. Assistam o vídeo. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei?
Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Esse vídeo belíssimo, né, mostra o pensamento de Jesus, nos conclamando a construirmos os tesouros do céu. Então, o estudo da mediunidade, a prática na casa espírita, o trabalho na caridade, seja ele qual for, são tesouros que nós juntamos nessa nossa existência. E é isso que importa para nós. No momento em que o mundo está muito afastado da espiritualidade. Eu não digo de religiões. Alguns até seguem uma determinada religião, mas não estão espiritualizados. Isso não é possível para nós que nos consideramos espíritas. Temos que construir esses tesouros e temos que participar dessa grande obra de Jesus de transformação da Terra. Bom, após essa reflexão sobre Jesus, vamos continuar aqui no nosso estudo, o capítulo 16. Nós estudamos anteriormente, no capítulo 14, sobre os médiuns. Falamos dos médiuns de efeitos físicos, sensitivos, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores,
Depois fomos para os médiuns escreventes, no capítulo 15, e agora no 16 vamos ver os médiuns especiais. E no item 185, então dando continuidade, está assim: além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes que constituem chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação, ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Quer dizer, existe uma relação, né, entre a mensagem que vem, o tipo de manifestação, com a personalidade ou a elevação do próprio espírito que está se manifestando. É muito comum nos trabalhos na casa espírita o médium receber, na maior parte das vezes, espíritos que estão sofrendo. E muitos médiuns se questionam sobre isso e pensam erroneamente: será uma questão de sintonia? Eu estou mal e eu só sintonizo com espíritos que estão sofrendo? Não. A Terra é um grande hospital. E o trabalho da casa espírita é um trabalho de socorro. A casa espírita, ela é um grande pronto-socorro. Então é normal que a espiritualidade dirija para esse pronto-socorro, que já está dentro de um hospital, aqueles espíritos que estão sofrendo, que sempre trazem lições preciosas para o próprio médium e para o grupo que trabalha junto com ele. Portanto, trabalho espiritual tem muito a ver com socorro espiritual. No momento, nós estamos numa situação em que o médium, muitas vezes, é uma pessoa, uma vez que a mediunidade é uma condição orgânica, que tem dúvida se deve trabalhar ou não. Essa é uma grande questão, né? E é muito comum a pessoa dizer, a pessoa que manifesta alguma mediunidade: mas eu tenho que trabalhar. E muitas vezes a pessoa não quer trabalhar com aquilo. Gente, mediunidade é condição orgânica, é um planejamento que existe na espiritualidade para aquela pessoa nascer com aquela característica, encarnar com aquela característica, e ela tem o livre-arbítrio. Mas pense bem, se ela veio com isso, com essa capacidade, eu me refiro aqui à mediunidade ostensiva, será que não tem um objetivo muito sério e positivo para aquela pessoa? Por que a resistência em trabalhar? Porque muitos não gostam quando começam a se informar e sabem que vão ter que ter uma vida mais regrada, mais disciplina, até na alimentação, principalmente no dia do trabalho. Então, fogem um pouco do trabalho. E tem aquelas pessoas também que não são espíritas, né? Como fazer num caso desse? Mediunidade eclodindo, uma pessoa que não é espírita. Se ela não for isolada pela espiritualidade, ela é como uma antena. Onde ela caminhar, ela vai captar a vibração dos espíritos. E muitas vezes é numa casa religiosa que não compreende a mediunidade, porque não estuda. Isso quando não considerar aquilo, entre aspas, coisa do demônio, porque não entende. Ou foi ensinado a essa pessoa, a esse grupo dessa instituição, que qualquer manifestação espiritual é coisa do demônio, quando na verdade não é. Então vou deixar um vídeo com vocês do Raul Teixeira falando sobre isso, sobre os médiuns que não trabalham. Ele vai fazer reflexões muito interessantes e depois a gente comenta. Então vou deixar com vocês um videozinho de 5 minutos com o Raul Teixeira. O médium que não trabalha ou exercita sua faculdade mediúnica nascerá com desequilíbrio em vidas posteriores? Eu não sei se nascerá com desequilíbrios, porque a lei divina não prevê desequilíbrios.
mas com certeza nascerá com maiores compromissos. O compromisso que a gente não deu conta hoje, a gente vai ter que dar conta um dia. Se esse dar conta um dia do compromisso deixado de lado significar sofrimento, nós vamos ter sofrimento. Significar dificuldades maiores, teremos dificuldades maiores. Mas o que a divindade sempre busca em nós é a reeducação. Aquilo que nós não conseguimos realizar num período, teremos que realizar em qualquer outro período. Aquilo que vamos acumulando, não, vou deixar para outra encarnação. Claro que vai ser mais uma coisa na nossa encarnação, porque nós não sabemos o que é que nos espera no além. Como nós estamos nos sentindo mais ou menos confortáveis nessa encarnação, dá a impressão que já estamos terminando nosso circuito reencarnatório. E já vamos para outro planeta. Eu não sei. Chico Xavier me disse um dia, assim, literalmente, numa conversa em função da pergunta que lhe dirigi: Deus nos permite quitar em módicas prestações os erros que nós cometemos em atacado. Então, muitas vezes nós temos no além ainda uma quantidade de coisas muito sérias para resgatar, que nesta vida não está se apresentando, porque Deus nos permitiu nesta vida suaves prestações. O trabalho no bem, no centro espírita, um marido complicado, uma mulher complicada, um filho complicado, um pai complicado, e a gente toreando essas situações para angariar forças. E há aqueles que vêm com hanseníase, aqueles que vêm com paralisia, com distúrbios psiquiátricos, com distúrbios neurológicos. Então há aqueles que vêm com outras coisas que não podem fugir, porque estão enraizadas no seu corpo, na sua mente, no seu cérebro. Mas há outras situações que são psicossociais. A dificuldade com a família, com o marido, com uma mulher, com o filho, como lhes disse, com o irmão, com o pai, com a mãe. Então é óbvio que todos os deveres que nós postergarmos, eles terão que ser cumpridos um dia. Como é que nós vamos estar? Não sei. Ao lado disso, gostaria de trazer uma outra questão que é muito comum, das pessoas dizerem assim, na outra encarnação, na outra encarnação. Alguns religiosos dizem que nós, os espíritas, somos muito acomodados, porque jogamos tudo para outra encarnação. E alguns são, de fato, acomodados. E um dia, eu perguntando sobre isso ao benfeitor Camilo, ele escreveu da seguinte maneira: existe um grande engano quando as pessoas pensam dessa forma no meio espírita ou em qualquer outro meio. Porque é verdade que nós vamos reencarnar, todos nós. Só que quando a pessoa diz, na próxima reencarnação eu dou conta disso, ela está imaginando que vai reencarnar da próxima vez no mesmo contexto, com a mesma família, com os mesmos amigos na mesma cidade, e ela vai continuar o que parou, o que ela não fez. O que ocorre é que a gente pode reencarnar no porvir com lesões que hoje a gente não tem. Com lesões sociais que a gente hoje não tem. Posso reencarnar numa família de criaturas religiosas, ortodoxas, de tal maneira que prefiram me ver morto a se envolver com o espiritismo. Eu posso reencarnar num país onde o espiritismo seja coisa do demônio e vá de encontro à cultura religiosa ali vigorante. Imaginemos nós reencarnarmos, ansiosos por encontrar o espiritismo, num país como a China, hoje, onde não se fala disso. Num país árabe, onde não se fala disso. Imaginemos reencarnar num país árabe como mulher, tendo que vestir a burca até, da cabeça até os pés, e sem ter liberdade de dizer o que eu vou fazer, para onde eu vou, sem ter essa liberdade de ir e vir. Imaginemos eu reencarnar com uma esquizofrenia, e que eu não tenho a segurança de estar tranquilo nos lugares. Sei. Então, é verdade que nós vamos reencarnar. Mas onde? Quando? Como? Com quem? Quando a gente pensar nisso, vai aproveitar todos os momentinhos desta encarnação para sair daqui com maior soma de méritos possíveis. Vocês viram, então, o Raul Teixeira faz algumas reflexões muito importantes, porque é isso, a mediunidade é algo programado,
E pensem bem, quem reencarna no Brasil, que é um país onde a mediunidade é muito bem aceita, é vista como coisa séria, nós tivemos aqui os maiores médiuns da humanidade até agora, né? Com destaque muito especial para Francisco Cândido Xavier. Nós temos ainda entre nós o nosso Divaldo Franco, tivemos Ivone do Amaral Pereira, quantos médiuns? Peixotinho nos efeitos físicos. Então, o Brasil é aquela nação escolhida pela espiritualidade para concentrar esse trabalho do Cristo de transformação da humanidade através do conhecimento espiritual. Uma das missões do Brasil é essa, é de espiritualização. E com relação a isso, nós temos feito o nosso trabalho. Os espíritas estão aí, nós que temos débitos do passado, e quem é médium extensivo tem uma oportunidade enorme de resgatar seus erros, de colaborar com Cristo. É um trabalho com Jesus, é oportunidade, é um bilhete premiado. Então, o estudo da mediunidade é fundamental para a pessoa perder o medo, para entender que existe uma certa ciência por trás disso, que o conhecimento é importante, que sempre essa pessoa ela vai estar conectada com espíritos elevados, ela levando a sério. Não há espírito inferior que vá fazê-la se desviar do caminho, a não ser que ela deixe o livre-arbítrio. Vai trabalhar muito com espíritos sofredores, sim, mas isso é uma necessidade. Então, vamos incentivar as pessoas. A gente não pode forçar, mas podemos esclarecer as pessoas que têm alguma mediunidade mais ostensiva para que não tenham receio e procurem a casa espírita, procurem exercitar essa mediunidade, e muitas vezes não necessariamente vai ser no trabalho de incorporação. Quem não conhece a casa espírita acha que todo mundo vai lá para incorporar, para evocar os mortos. Não é isso. Não é essa a finalidade. A finalidade é de elevar espiritualmente as pessoas que trabalham, os próprios médiuns, e nos colocamos à disposição da espiritualidade superior. Nos colocamos à disposição de Jesus para o resgate de nossos irmãos que muitas vezes têm ligação conosco. Então é muito importante. O médium que se dedica, que trabalha com amor, que é fundamental, com seriedade, ele dá um salto na sua evolução. Ele resgata muitas coisas que ele não tem conhecimento e que só mais tarde ele vai saber. E quando então o médium foge do trabalho e do lado de lá ele tem noção da oportunidade que teve, vem um arrependimento. Então, vamos pensar bastante nisso. E quem já está na casa espírita, de que maneira tem se dedicado, de que maneira tem trabalhado, seja médio ostensivo ou não, porque o nosso trabalho é o trabalho com o Cristo, é o trabalho com Jesus, tá bom? Então eu vou continuar aqui a leitura do Livro dos Médiuns, dei um pulinho aqui para o item 190, porque nesse capítulo 16 são relatados vários tipos de mediunidade, e são autoexplicativos, né? E eu vou destacar aquelas que são mais importantes, relembrando alguma delas, até para quem não tem o hábito, fixar um pouquinho os nomes, os títulos desses tipos de mediunidade. Os médios que ouvem os espíritos, o que é muito comum, qual é o nome desse tipo de mediunidade? Quem é que lembra aí? Médio que ouve são médios audientes. Pelo nome dá para associar, né? Os médios que falam sobre a influência dos espíritos, que também são muito comuns, são os médiuns falantes. E essa mediunidade também é conhecida como psicofonia, onde o espírito se aproxima e fala através dos médiuns. E tem os médios videntes. O que seriam os médios videntes? Que nós não falamos muito sobre isso até agora. São os que em estado de vigília veem os espíritos. Falamos sim. Eu é que troquei aqui. A visão acidental é fortuita de um espírito numa circunstância especial, é muito frequente.
Mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Ou seja, o médium vidente que vê os espíritos, a maioria vê assim uma hora ou outra, ou vê uma sombra, e muitas vezes num momento qualquer, aquele espírito aparece para ele, só ele vê, porque o espírito não está materializado. Mas existem os casos que são excepcionais dos médios que vêm o tempo todo. Repito, é o caso do nosso Divaldo, na repartição pública, onde tinha uma funcionária que quando chegava alguém no balcão, Divaldo olhava para ela e ela falava, ele está aí, é encarnado. Então, são casos excepcionais em que o médium vê o tempo todo, que deve ser meio estranho, né? Imaginem, você o tempo todo vê os espíritos de forma que você não sabe quem é encarnado ou quem é desencarnado. Médiuns inspirados, aqueles a quem quase sempre, é mau grado seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativas aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Esses médiuns inspirados, dizem os espíritos que essa é a mediunidade que vai prevalecer nessa nova era. Então, cada vez mais a mediunidade vai para um trabalho mental no sentido de que não vai ser tão ostensiva, vai ser natural a conexão com a espiritualidade no sentido da pessoa ser inspirada nos seus trabalhos, na sua vida. Então, isso é natural se nós pensarmos que, à medida que é retirado o véu da vida espiritual, que a espiritualidade, até por mais merecimento de nós que ficarmos aqui nesse mundo de regeneração, vai nos passar mais informações. E isso vem muito pela inspiração. Médios de pressentimentos, era esse que eu pensei que fosse o anterior, que nós não falamos muito. Pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Quantas vezes já chegaram para mim para falar, Roberto, eu tenho a visão de que algo vai acontecer. E acontece, aí relatam casos assim. São médios de pressentimentos, né? Algo vai acontecer e acontece mesmo. Agora, existe uma variedade que é mais rara, que são os médios proféticos. Variedade dos médios inspirados, quer dizer, há uma variedade desse médio inspirado ou de pressentimentos, e eles recebem com mais precisão do que os médios de pressentimentos as revelações de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução destes. O próprio Chico Xavier, que tinha todo tipo de mediunidade, ele foi um médico profético também. Ele nos deixou muitas informações sobre caminhos que a humanidade poderia tomar. O Emmanuel, que já reencarnou, tem muitas mensagens ao longo de toda a obra psicografada do Chico Xavier, falando desses tempos que nós estamos vivendo agora, falando dos riscos da humanidade, como que a humanidade está presa, que tem que quebrar um paradigma dessa questão armamentista, principalmente das armas de destruição em massa. Isso é um entrave para a nossa entrada na era de regeneração. Como que isso vai ser resolvido? Não se sabe. E o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, nos falou, né, que Jesus teve uma reunião com essa coletividade de espíritos puros que dirigem os mundos do nosso sistema solar, que é uma coisa incrível, e que Jesus tinha pedido um prazo de 50 anos, desde quando o homem pisou na Lua, em 1969. E esse prazo se esgotou no ano passado, em 2019. Nós sabemos que esses prazos são só referências, até porque sempre que a espiritualidade fala de alguma coisa sobre o futuro, isso pode ser modificado um pouco em função do livre-arbítrio do homem. Mas Chico falou que se a humanidade não se aniquilasse numa guerra de destruição em massa, numa guerra nuclear, que nós veríamos coisas espantosas no sentido positivo
nos próximos tempos, nessas décadas próximas. Então, nós vencemos esse prazo e ainda estamos na turbulência da transição, mas podem ter certeza que coisas maravilhosas vão acontecer. Isso é assunto mais para frente e principalmente no estudo da Gênesis. Continuando aqui, dentre essas mediunidades, uma das mais conhecidas é a dividência. E eu vou mais uma vez fazer uma distinção, porque é muito comum a confusão, da vidência da materialização. A materialização é aquela situação em que o espírito ele se impregna de certas substâncias emitidas pelo médium de efeitos físicos e substâncias do próprio corpo espiritual. E ele se materializa e todo mundo vê. Se tiver uma sala com 10 pessoas e o espírito se materializa, as 10 vão ver. Agora, a vidência não. A vidência, quem vê o espírito, vê o corpo espiritual. E a pessoa precisa ter, então, essa característica, essa mediunidade, de captar visualmente a presença daquele espírito. Então, muitas vezes, numa sala, tem 10 pessoas e só uma vê um espírito ali. Ele não está materializado, mas a pessoa que é médium vidente, ela capta aquelas vibrações, ela como se desdobrasse um pouquinho desse campo visual e ela consegue perceber o espírito, a presença do espírito, que pode ser nítida, como pode ser meio uma sombra, mas percebe. Então eu vou passar um videozinho muito rapidinho, é menos de 1 minuto, da vidência da Ismalha no filme Nosso Lar, onde André Luiz vai visitar a família, ele desce a escada e a Ismalha, que era uma trabalhadora da casa, ela era vidente. Ela vê André Luiz, conversa com ele e ele sai. E tem até uma coisa interessante que eu coloquei no vídeo, que André Luiz atravessa a parede. E vocês vão ver que tem no Livro dos Espíritos uma menção a isso, né? O espírito ele não encontra resistência à nossa matéria. Ele atravessa, tá bem? Se ele tiver o conhecimento. Porque tem casos de espíritos que ficam cercando uma casa e ficam esperando a porta abrir, porque ele não tem a condição, ele não tem o conhecimento. Sabiam disso? Existem coisas fantásticas, mas assistam o vídeo, então, do Nosso Lar, A Vidência de Ismalha. Vá com Deus, doutor André. Obrigado, Ismalha. Vocês viram, então, que Ismalha sente a presença de André Luiz, conversa com ele, e ao tal caso, se nessa sala tivesse 5 pessoas, por exemplo, talvez só a Ismalha visse, e talvez ela ficasse calada, quieta, né? Porque o médium, muitas vezes, ele fica confuso e ele se resguarda, e tem que fazer isso mesmo. Então, de repente, se tivesse a presença de outras pessoas, ela não falaria nada. Mas ela está sozinha e ela conversa com André Luiz. E vocês viram que a pergunta 91, né, do Livro dos Espíritos. Quer dizer, a matéria, essa matéria do nosso plano, não é obstáculo para os espíritos. Mas dentro dessa gama de variedades de mediunidade, uma outra que é bem conhecida, essa é bem conhecida nossa, é a dos médiuns pintores ou desenhistas. São os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Então, vocês viram que é uma questão apenas de classificar o nome de mediunidade. Tudo é percepção. Existem pessoas que têm percepção dos espíritos de alguma maneira mais auditiva, visual, outras que têm a psicofonia, a psicografia, e vamos dizer que o médium pintor é como se fosse da psicografia, só com a habilidade de pintar. Então, na verdade, aquele espírito que quer se manifestar toma conta do braço do médium, não mais para psicografar, mas para pintar.
E aí é comum espíritos que têm essa habilidade, que sabem mexer com as cores. Eu já vi médiuns pintando quadros. O que me chamou a atenção é a velocidade, muito rápido, porque eu nunca pintei, mas uma pessoa, algum de vocês aí pinta, quanto tempo leva por um quadro? Às vezes leva dias, não é isso? Pode levar um dia inteiro. Ninguém pinta um quadro em 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. E nós vemos esses médios pintando assim, em 10, 12, 15 minutos um quadro, e às vezes refletindo obras de pintores muito conhecidos. Se esses médios estivessem fazendo isso por conta deles, eles seriam superiores aos pintores. Já pensaram nisso? Seriam superiores, porque como pode um médium reproduzir um Rembrandt, um Monet, em 10 minutos? De tal forma que um perito tem que olhar lá a espessura da tinta, o traço, para dizer se aquele quadro é de tal pintor. E sempre pode ter uma diferença, porque ele não está pintando com pincel. Reparem isso, usa as mãos. Às vezes o médium vai, e o que me chamou a atenção também era isso. O médium pegava vários tipos de tinta na mão, com uma luva às vezes, e não misturava aquilo na hora de reproduzir lá no quadro, aquela cor daquela tinta ia direitinho ali, né? Se fosse um de nós, ia fazer uma lambança, uma misturada ali de tinta, e não, é com uma rapidez muito grande e muito impressionante, muito bonito, muito impressionante. É uma prova da presença da espiritualidade. E embora muitos de vocês já tenham visto, para quem não viu, eu reduzi uma pintura mediúnica de 12 minutos, eu reduzi para 2 minutos e 20 segundos. Fui cortando e fui adiantando. Então assistam esse exemplo, para quem não viu, de pintura mediúnica. Assistam o vídeo. Vocês viram que maravilha? Um quadro pintado em 12 minutos. É o que eu disse, eu penso assim, se essa característica fosse da própria pessoa do médium, que não tivesse interferência nenhuma espiritual, eles seriam superiores aos pintores, porque é impressionante o que é feito, né? Então é algo que ainda vai ser melhor estudado e
por enquanto, fica para nós que estudamos a mediunidade como uma prova de como a espiritualidade interfere e como eles são bondosos conosco. Nesse capítulo 16, existem várias classificações que eu não vou ler. Por exemplo, médios calmos escrevem sempre com lentidão, com calma. Médios velozes escrevem com rapidez, quer dizer, é autoexplicativo, tá? Eu vou só destacar aqui os médios curadores, que estão no item 189. Médios curadores que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela só imposição das mãos ou pela prece. Vejam, isso é importante. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-nas todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não, médiuns ostensivos. Mas, das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Então, essa característica de cura, muitas pessoas têm, e não necessariamente tem um espírito por trás, porque nós somos espíritos e temos uma capacidade também. E quando nós estamos no nosso corpo físico, encarnados, essa capacidade que nós já temos como espíritos, muitas vezes associada com condições orgânicas, nos dão essa característica, essa condição de transmissão de fluidos de cura. O que pode acontecer, como diz Kardec, é a espiritualidade potencializar, e ela pode entrar até com outros fluidos, num trabalho de parceria com o médium. Mas a capacidade em si é muito mais da pessoa. Como espíritos, nós temos essa capacidade. É o trabalho que é feito, por exemplo, nos tratamentos espirituais do MAPNAS, nos vários polos, onde as pessoas vão para a maca para serem tratadas. E o mesmo acontece nas casas espíritas em geral. Então, leiam esse capítulo. Nosso tempo se encerrou. Agradeço a todos pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.